resolva a nossa vida. Não tem prática, não tem técnica, não tem nada, conhecimento nenhum. Mas tudo isso nos possibilitam coisas, mas precisa de um ingrediente essencial, que é o campo. Eu posso saber alguma coisa, eu posso ter práticas e tudo mais, mas se eu não consigo sustentar isso num campo, se eu não consigo com que isso seja um processo que esteja no campo vincular, isso quer dizer o quê? Que eu não esteja o tempo todo percebendo que eu estou em relação, isso fica muito frágil. Por isso que aprender só o exercício é muito pouco, é muito mais importante ser alguém que transborde práticas do que ser alguém que faça práticas ou que ensine práticas, mas alguém que transborde movimentos seus, né? Alguém que viva os próprios movimentos. E é isso que, quando a Ivana fala que a gente rala, é nesse sentido, assim, a gente trabalha muito em nós para que transborde, e esse transbordamento da relação vão criando as possibilidades. A gente se dedica a isso, cada uma de nós do seu jeito, nos seus processos, da mesma maneira que alguém se dedica a ser um profissional em qualquer outra coisa, porque ou se dedica a ser mãe, ou se dedica a cozinhar, ou se dedica a surfar, né? Eu já fiquei pensando nisso, é muito louco. A gente socialmente valida coisas. Essa é Mari. Essa é Mari sendo Mari. A gente vive numa sociedade que a gente consegue tranquilamente validar certas coisas, que é, por exemplo, a gente consegue validar um jogador de futebol, um jogador de vôlei, mas já um surfista já pode ser meio vagabundo, pode ser que a gente... porque seria a mesma coisa, na verdade, mas não está no campo comum de validação, né? Este campo comum é o que eu estou chamando de meio ambiente. Esse campo assim que é uma crença coletiva, que todo mundo sustenta junto. Quanto mais todo mundo sustenta junto alguma coisa, mais movimento e mais força aquilo tem. E não interessa o que é. Pode ser, por exemplo, futebol. Se tem um monte de gente sustentando aquilo tem força, aquilo tem alcance. Só que não é o futebol em si que tem um valor por si só, mas é a sustentação que se dá a ele, a atenção que se dá a ele. Um exemplo só, porque ontem a Ivana presenciou uma comemoração de um gol do Flamengo no Rio, e aquilo foi assustador a princípio. E ela sai correndo. Eu estava andando na rua com minha filha de boa, como falei ontem, sem defesa, sem alerta, sem nada. A gente andando na rua e de repente começa a gritar todo mundo. Eu peguei na Narayama e as duas saíram correndo, não sei para onde. Fugindo, não sei do que. Até que levou uma segunda para a gente perceber. É um gol. E aí, bueno, começou a risadas. Até hoje a gente está rindo da situação. Mas que susto. É uma coisa impressionante. Algumas pessoas terem paixão por futebol, é uma coisa impressionante, né? Impressiona. Tem gente que morre e põe a bandeira do time ali, né? E veste a roupa do jogo. É uma coisa impressionante. Não é o futebol que tem valor, por si só. É a energia que se coloca nele. Então, as coisas não têm valor por si só. Uma técnica não tem valor por si só. É a energia que eu coloco nela. E quanto mais essa energia ela for vinda de um afeto, né? Vinda de um lugar deste que a gente fica, de vez em quando consegue sozinho, como a gente vai fazer hoje em grupo, se dá a permissão de, né? Num lugar íntimo, mas a coisa ganha força, né? Então, estamos aqui num campo criado por todos nós, sustentados por todos nós e com nossa responsabilidade, né? E esse é um campo que permite as pessoas entrarem no íntimo para poder expressar e para poder voltar para esse íntimo para integrar coisas que estão em conflito. Então é um campo muito seguro. Toda vez que eu faço processos assim, logo depois
em pouco tempo, mesmo quando eu faço comigo mesma, eu esqueço completamente o processo. Porque é um processo que não pode nunca virar assunto. Não pode virar assunto, não pode virar fofoca, não pode virar arma, não pode virar defesa. Ele vai desaparecer porque não é ele que importa, né? O que importa é a energia que a gente coloca no movimento. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é artifício. Eu não sou psicóloga, é só artifício. O que é um artifício? Artifício é uma arte. A palavra arte vem de artifício. Artifício é um modo que não tem nada com... Eu nunca vi como enganação, nunca vi a arte como enganação. Mas tem um modo de acessar processos para ampliar a percepção. Então, quando eu vejo um processo artístico e eu me permito me relacionar com aquilo, ele me dá percepções que eu não tinha antes. Se eu vejo racionalmente, raramente, se eu sou leiga, eu vou entender a arte, porque ela não é para ser entendida, ela é para ser sentida. Então eu vou ficar tentando entender, vou me achar burra e vou desistir daquilo. Ou eu vou procurar estudar para entender racionalmente, olhar a arte e falar assim, isso é uma pincelada tal e pronto, e me satisfaz. E a arte então morreu ali, né? A arte é aquilo que te amplia a percepção daquilo que você não sabe. Então eu vou apontar agora um risco comum, que é o que a gente vem patinando. É ganhar tanto gosto por isso que a gente vai querer ficar preso na estagnação da dualidade, porque, nossa, isso dá tanta possibilidade da gente criar tanta coisa linda, viver tantas coisas emocionantes, intensas. Então a gente não vai querer, se a gente não prestar atenção, a gente vai querer a manutenção da estagnação, porque a estagnação gera processos muito lindos. Ela estimula a gente a viver processos evolutivos. Então a gente fica na estagnação e começa a querer manter ela, porque daí vai vir mais coisa linda ainda. Vocês já perceberam que a gente já sabe um monte de coisa e a gente continua buscando um monte de coisa? Né? Então a gente já sabe fazer uma prática, por exemplo, de meditação milenar, sustentada por um campo, e ela é uma prática assim linda. Mas chega uma hora que ela não dá conta, é que nem viciado, sabe? Eu preciso de alguma coisa diferente, um pouco mais, aumentar um pouquinho a dose, um pouquinho mais, porque logo é o personagem que está fazendo. Logo é o personagem que começa agora a se colocar neste lugar. Eu tenho, agora eu sou especialista em sei lá o quê, agora eu tenho essa técnica, tenho essa prática. Essas técnicas são absolutamente necessárias, absolutamente necessárias. Né? A gente vê aqui como é necessário para se tornarem desnecessárias. Se a gente não tiver sempre com a visão de que algo a gente faz e tem que fazer da melhor maneira possível, com a maior entrega possível, com a maior experiência possível, com muita responsabilidade, e toda essa energia é para fazer com que a coisa se torne desnecessária e não para que a coisa seja a nossa tábua de salvação. Então, ninguém vai repetir o que a Ivana faz aqui, porque é ela. É que nem Jung, graças a Deus não sendo junguiano, sendo Jung. E a Ivana, graças a Deus, não sendo ivaniana, sendo Ivana. E ninguém vai poder ser ivaniana. Todo mundo vai ter que encontrar os seus processos, os seus recursos, e hoje a gente vai fazer algumas práticas que vai abrir esse caminho de confiança, de encontrar isso, para quem ainda não tem, para poder trabalhar em cima disso. É muito sério quanto a gente está preso no nosso passado. É muito sério enquanto a gente está preso aquilo que aquela criança recebeu e ela não tinha condições de olhar com uma perspectiva maior. Então ela começa a receber e receber verdades, receber condenações, né? Olha, traumas. Tá comendo camarão, vê seu pai e sua mãe brigando, vai ficar alérgico a camarão, né? Por exemplo. E marca aquilo que te condiciona. Então, precisamos de usar todos esses nossos conhecimentos, todas as nossas técnicas, para realmente ir lá e voltar e integrar todas essas possibilidades e que elas se tornem desnecessárias. Porque quando a gente consegue entrar nesse processo do presente,
né, nesse processo da criação, nesse processo do vazio que está para criar e não mais condicionado a querer ser aceito, querer ser legitimado, querer pertencer, querer ser alguém nessa sociedade, porque aprendeu que é assim que é, né? Isso é uma crença coletiva. Todos nós temos a crença de que nós nascemos e agora a gente precisa provar nossa legitimidade, como se a gente tivesse nascido por acidente, né? E tudo isso, quando a gente encontra esse lugar, abre mão, perde os caminhos maravilhosos que te levam para um lugar que já não é mais necessário. Então, sempre o processo de entrar com profundidade, se envolver, abrir todas as suas sensibilidades, fazer o seu trabalho bem feito e perder. Não é mais necessário. Ai, que bom que eu não sou mais necessário. Esse lugarzinho, por exemplo, esse é um espaço que está sendo criado com muito carinho, com muita atenção, com muito investimento. E o melhor conselho que eu posso dar para vocês que mantêm isso vocês vão fazer muito bem o trabalho de vocês quando isso se tornar também desnecessário. Vão fazer muito bem o trabalho de vocês enquanto isso é necessário e vão fazer muito bem esse trabalho quando isso for desnecessário, né? E esse desnecessário não te desqualifica, esse desnecessário Pelo contrário, te atualiza, né? Te faz assim, nossa, agora é onde eu ponho essa liberdade, onde eu ponho essa energia de ação. Porque a gente gosta... por que a medicina entrou no lugar que entrou? Porque a gente colocou uma energia no valor do médico, porque ele realmente tem o seu valor e ele é necessário. Mas a gente vive num mundo de identificação. A gente está todo mundo buscando se identificar com alguma coisa. Então, alguém teve a oportunidade de se identificar como médico. Esse médico começou a receber amor dos outros, reconhecimento, legitimidade, agradecimento, através de tudo, desde o dinheiro ao muito obrigado, ao você salvou minha vida, eu preciso de você. Ele se identificou com isso. Então, o que ele vai fazer? De tudo para que isso seja sempre necessário. Ele está preso a isso. E para um médico ser necessário, o que ele precisa neste campo jogar energia para acontecer? Doença. Então, a necessidade da existência do médico gera doença. Todo médico que acredita que ele depende de ser médico para viver e para ser reconhecido e legitimado, ele é um produtor de doenças. De jeito nenhum de propósito. Mas é isso que ele traz para o campo. Ele traz para o campo onde eu vou ser reconhecido, né? Então, se eu não me torno desnecessária, eu mesmo estou criando um aprisionamento, alguma coisa que segura a minha potência lá embaixo, que segura a minha potência ali, né? Então, é muito importante a gente fazer com muito bem feito, com muita entrega, com muita dedicação, todos os processos, mas para se tornar desnecessário e não se identificar que esse processo, encontrei meu lugar no mundo, né? É muito assombrosa a vida, né? Quando você amplia o seu olhar assim, você fala, gente, é mágico, porque a gente tem a vida como uma coisa comum, porque a gente é vivo, né? Mas quando você começa a ver quantos planetas tem em volta aqui do planeta Terra e ninguém mais tem vida, sim, não existe outra vida, só existe a nossa, gente, parece muito especial isso, né? Então, não tem prestador de serviço nessa vida, não tem. Aqui eu já não tem. Ouve no seu coração, não tem. Você não serve para nada. Você não é útil para nada. O que você você não serve para nada. A gente não serve para nada. O que eu sinto é que essa incondicionalidade, ela existe, mas existe condicionamento da condicionalidade. Então, tudo isso aí, porque... Chegou ao final sim, do pensamento. E aí, óbvio que eu crio a realidade de dar voz à minha insegurança. E claro, aí eu atraio exatamente essa cobrança que ainda é esse meu ser que não se sente incondicional. E aí no campo, e aí pensando no Rio de Janeiro... Não, você não está nem aí para o seu ser incondicional por enquanto. Não está. Por enquanto você está no personagem, se desenvolvendo no personagem lá do passado. Lá daquela história que você comprou. Comprou a história da sua mãe, comprou a história do seu pai, da sua avó, do seu avô, da sociedade,
Então, você vai colocar os seus olhos de justiceira em todas as coisas. Está acontecendo uma coisa que não precisa de nenhuma justiceira. Você vai encontrar a necessidade da justiceira. Tem um médico que chega num lugar e eles falam assim, não tem nenhuma doença acontecendo. Pode achar que esse médico vai encontrar a doença. A gente vai encontrar, isso que é criação de realidade. Aquilo que a gente acredita que somos nós, que é esse personagem, a gente vai fazer de tudo para ele continuar existindo e a gente vai encontrar. Então você vai encontrar tudo isso que você está falando. Então, precisa perder, né? Perder a vantagem desse jogo. É lógico que a gente pode fazer trabalhos muito individuais e um trabalho muito sensível e profundo que realmente ajuda a gente a fazer esse caminho. Isso é mais do que necessário para se tornar desnecessário. Como por conta da nossa dinâmica, do nosso tempo, né? E que, claro, a gente queria contemplar todo mundo com essa experiência, mas a experiência dela é de todo mundo. É de todo mundo. Então, ela não precisa pagar mais por causa disso e ninguém precisa pagar menos por causa disso. É de todo mundo, está todo mundo junto. Em termos, assim, gerais, e isso não tira os trabalhos individuais, o que a gente está sustentando juntos é que a gente está pondo energia e foco que já não é mais necessário, que tem que ser desinvestido, tem que se desinvestir atenções que a gente está colocando. E a gente está colocando atenção em quê? Socialmente, culturalmente, todos nós estamos colocando atenção em quê? Num futuro melhor? Não estamos? E não somos só nós, não. Quem queima a Amazônia quer um futuro melhor. Por quê? Para eles o melhor é outra coisa. Mas eles querem um futuro melhor. Então, estamos todos buscando um futuro melhor, não estamos? O que mais que a gente está buscando? Crescimento e desenvolvimento? Todos. Gente do bem e do mal. Gente legal, gente consciente, gente ignorante e tapada. Está buscando o quê? Melhorar, não tá? E se desenvolver. Progresso. Então, vamos nos desenvolver, vamos ser mais isso e aquilo, né? Então, olha, o que a gente tem em comum? A gente busca futuro, a gente busca progresso, a gente busca o quê? Todo mundo está buscando ser legítimo. Todo mundo está buscando ser alguém na vida, né? O que mais que a gente está buscando? Todo mundo está buscando fugir da dor, não está? Quero fugir dessa dor. E todo mundo está buscando ser feliz. Todo mundo. Então, como ninguém fala assim, nossa, eu trabalho todo dia para ser triste. Não, eu busco ser feliz. Eu tenho que passar pela tristeza, eu dou uma explicação para isso, uma justificativa, mas eu busco ser feliz. Tudo isso que a gente está buscando é o que faz a gente viver a vida que a gente está vivendo agora. E todo mundo está buscando isso. Não só... isso é mais forte do que o futebol. Porque o futebol, muita gente está pondo atenção nisso, mas não é todo mundo. Essas coisas que eu estou falando, todo mundo está buscando. Imagina a energia que é isso. Todo mundo está buscando ser feliz e parar de sentir dor. É isso que mantém esse sistema. Faz parte disso coisas surreais, como a política que a gente vive, como as condições de vida que a gente tem, como a desigualdade, como o preconceito. Faz parte de... às vezes alguém é preconceituoso e você vai ver, de onde está vindo o seu preconceito? Eu estou evitando sentir uma dor. E eu estou buscando ser feliz, por isso que eu sou preconceituoso. Alguém se libertou do preconceito? Por que você se libertou do preconceito? Porque eu estou buscando ser feliz, estou buscando parar de sentir uma dor. Está todo mundo buscando a mesma coisa. Não tem ninguém desconectado. Então, o que a gente... E está todo mundo olhando para alguma coisa, e como eu dei o exemplo ontem, ninguém está olhando para a camisa e a gravata do mágico. Então, o convite é para deslocamento de olhar. Se a gente começar a olhar outras coisas, a gente vai colocar energia em outras coisas e vai gerar um movimento. Porém, você não precisa desqualificar quem ainda está olhando para outro lugar. Esse é o grande lance. Eu não preciso desqualificar o olhar do outro para o meu olhar ter qualidade, porque não depende da desqualificação do outro para eu ganhar qualidade no meu olhar. Mas eu sei que eu estou em rede e quando eu coloco um olhar para alguma coisa, ele necessariamente vai para a rede.
E quanto mais gente colocar olhar nisso, agora todo mundo está colocando o olhar em ir para o futuro, em melhorar, em escapar da dor. E o que a gente vai fazer então? Linhas de fuga, caminho de fuga, e tudo isso vai gerando inevitavelmente conflitos. O convite é: parem de ir para o futuro, parem de querer progredir, parem de querer fugir da dor, porque ela vai atrás. Parem de ser legítimos, parem de ser úteis. Para de fazer um jogo que já venceu, esse jogo não funciona mais. Aí quando você para tudo, o que você encontra lá? Quando você para tudo. O que você encontrou, Juliana, quando você parou tudo? Vazio. Para tudo, você encontra esse vazio. Esse vazio é... Pode beber água, fazer. Esse vazio é um nada? Não. Não tem a mínima chance que, se esse vazio pertence a um ser vivo, de ser um nada, né? Esse vazio é o produtor do ser vivo. É a potência do ser vivo. Então, esse vazio não é um nada. Esse vazio é o motor do ser vivo. O que acontece quando você entra em contato com essa essência direta, vinculada ali com o próprio motor? Você realmente começa a fazer valer a sua singularidade. E a sua singularidade é o seguinte: todo mundo junto, cada um olhando para um lugar diferente, quando a gente integra, todo mundo sai ganhando. Todo mundo junto, todo mundo olhando para o mesmo lugar, está todo mundo perdendo todas as outras possibilidades e a gente vai se diminuindo. E o que todo mundo busca é ficar do lado do seu igual. Eu quero ficar perto dessa pessoa porque essa pessoa pensa igual eu, come igual a mim, acredita no que eu acredito, tem a mesma religião que eu. Que bom, vou viver sem conflito. Vai viver pobre. Pobre. Agora, não, então tá, eu quero ser rica, eu vou lá pro meio da diferença, eu quero que seja tudo diferente. Se eu vou para este lugar sem antes ter entrado numa conexão com a criação, eu vou nesse lugar e só vai vir julgamento. E só vai vir incômodo. Não, gente, também não dá. Então não é ficar pulando de uma polaridade para outra. Deixa eu viver só com quem pensa diferente para eu poder melhorar. A gente não tem essa estrutura, a gente quer querer isso, né? Mas a gente ainda não desenvolveu isso. E a gente está aqui para desenvolver isso. E quem é que faz isso acontecer? O vazio. Se eu não entrar no vazio e conectar que o outro tem um vazio, o outro pode nem saber. Mas eu conseguir olhar além, através, e ver o vazio do meu pai, da minha mãe, do meu vizinho, do meu marido, da minha mulher, eu consigo ver o vazio do outro ali, começa a ter uma conversa de potência para potência que vai levar a gente em outro lugar. Muito diferente do que a gente já é nessa conversa de personagem para personagem, né? Mesmo se a pessoa não estiver ligada. Mesmo se a pessoa não estiver ligada, essa acontece. Essa conversa acontece. Por que ela acontece? Porque aquilo que você transborda influencia. Lembra que eu falei que o meio ambiente não determina, mas ele influencia? Então você influencia sem determinar, sem querer que o outro pense igual a você, ou entenda você, ou siga você. Você quer despertar no outro o que eu e a Ivana queremos aqui, por isso que a gente faz questão. É muito bom ficar juntas, porque vocês não têm como seguir nós duas. Ou vai seguir ela ou a mim. Vou seguir a Ivana ou vou seguir a... E se você seguir a Ivana, você vai me trair. E vocês gostam de mim. Se você seguir a mim, vocês vão trair a Ivana. Então, quer dizer, é melhor não seguir nenhuma das duas. E aí a gente pode devolver vocês, cada uma para o seu lugar. Para o seu lugar. A gente faz assim, toim. Então, quem sustenta isso é o modo da nossa vida. A maneira que a gente vive, ao que a gente dá importância no dia a dia. Por que a gente dá tanta importância, por exemplo, hoje em dia, a... Fala, o que vocês dão importância no dia a dia? A saúde. Por que a gente dá tanta importância à saúde? Porque a gente entrou nesse jogo, né? Saúde e doença. E eu fico nessa polaridade de saúde e doença. Enquanto eu estiver nesse jogo, sabe a distração que eu tenho? Estou distraída. E a gente tem vivido assim, sempre. Uma coisa tem importância, e aí eu vou para a polaridade. Tem importância, eu vou para a polaridade. E chegou no momento da humanidade de
dualidade sempre, a gente não quer abrir mão da dualidade, mas caminhar para a integração, não ficar lá preso nas polaridades. Cada um está na sua polaridade pessoal, na polaridade social, na polaridade mundial. Isso vai entrando, vai acontecendo em camadas. Todo mundo tem um conflito interno, não tem? Todo mundo tem um conflito com alguém mais. A sociedade tem conflito entre ela. Um país tem conflito, o mundo tem conflito. Quer dizer, a gente só está multiplicando isso, né? Mas está dentro de nós. Então, existem uma maneira de viver que é sempre em polaridade. Sempre tem um lado, tem um outro. Eu opto pelo lado que eu acho bacana, o outro opta porque ele acha esse lado bacana e criou um conflito. Vou contar uma historinha linda para vocês. O planeta Terra, há milhões de anos atrás, é uma historinha que tem um pouco de ciência, um pouco de filosofia, um pouco de artifício, tá? O planeta Terra, milhões de anos atrás, era um planeta como todos os outros planetas, inabitável, a gente sabe disso. Não, houve o Big Bang, tudo foi se separando e tal, e nessa separação, todos os planetas, cada um das suas qualidades de densidade e tudo mais, mas todos não habitáveis. E o planeta Terra, ele, na sua característica singular, ele era banhado por nitrogênio. Porém, o nitrogênio estava fora dele, não estava dentro dele. O planeta poderia ficar eternamente fechado para o nitrogênio. Mas teve um dia que o planeta Terra se abriu e deixou ser penetrado pelo nitrogênio. Ele ficou muito tempo sem deixar, um dia ele deixou. Esse foi o primeiro ato de amor. O que é amor, planetariamente falando? Fora do sentimentalismo humano. O que é amor? Amor é a abertura para se transformar em outra coisa. Se o planeta Terra tivesse a nossa mente de hoje, quando ele se abriu assim, ele falou assim, ferrou. Agora eu não vou ser mais eu mesmo e eu não vou ter mais controle nenhum. Aquilo que eu estava super confortável e cômodo ali, sendo eu mesma, sendo sempre eu mesmo, não vai mais existir. Eu vou ter que me perder para ser alguma outra coisa. Isso chama amor. Eu me perco para me tornar outra coisa. Então ele se abriu e entrou o nitrogênio. Não foi fácil para o planeta Terra, porque quando esse nitrogênio entrou, começou a brotar bactérias, começou a brotar vida. E não é fácil isso. Imagina que você está ali e começa a brotar vida. Por que tem gente que não quer ter filho? Não é fácil. Porque brota uma vida ali, né? Você fala, meu Deus, e agora? Ferrou, né? Então tá, ele ficou grávido de vida, o planeta Terra, por um ato de amor, ele se engravidou de vida. E aí começou a brotar vida ali. Perdeu o controle, né? Falou, agora é isso, não tem como voltar atrás. Agora eu vou jogar o jogo da abertura. Aí ele se abre para o Sol, que estava ali o tempo todo, mas o Sol não tinha nenhuma relação com a Terra. Mas quando ele se abriu, através dessas bactérias começaram a criar um processo, se desenvolveu o vegetal e se desenvolveu a possibilidade da fotossíntese. É a fotossíntese que traz o Sol para a Terra. Senão o Sol fica lá, paradão. Ele está paradão ali, mas ele entra na Terra através da fotossíntese. Mais um ato de amor. E assim, esse amor foi a abertura constante, da transformação constante de si mesmo e a abertura. Planeta Terra é um planeta do amor, é um planeta que se abre para se transformar o tempo todo. E ele sabe que ele vai criando em algum lugar nessa inteligência planetária, ele sabe que tudo que ele vai criando está ligado entre si, não é uma loucura, então ele não está criando um planeta de guerra, ele está um planeta de colaboração. Então, voltando um pouquinho a uma história que a gente aprendeu na escola que é absolutamente falsa. A gente aprendeu na escola que os espermatozoides são milhões que vão lá e um é o campeão. Para que vai ter milhões? É só pelo prazer de competir? Não. Por que tem milhões? Porque o óvulo ele precisa ter uma camada protetora para preservar aquela qualidade que vai dar vida. Ele não pode estar ali sendo afetado por bactérias, vírus e tal. Então ele é muito protegido. Essa proteção
precisa de uma enzima para ser desfeita. Biologicamente e romanticamente a gente fala o véu da noiva. Precisa de uma enzima que tem na cabeça do espermatozoide. Então, todos juntos é um só. É um só, é uma alma só, é um ser só, é sei lá o que só, que se divide em milhões para alcançar tudo ao mesmo tempo. Aí ele vai lá e dá todos cabeçada ao mesmo tempo, sendo um só. E quando ele consegue abrir o véu da noiva, consegue desfazer essa camada protetora, entra um, dois, entra. Entra talvez um que lá dentro se divide, né? Mas se fosse a nossa cabeça, todos os espermatozoides se reuniriam todos ali e entraria sozinho. Ou então todos falavam, vencemos! E pronto, e desaparece. Foi necessário, se tornou desnecessário. Então não existe competição por natureza do planeta Terra. Nunca a Terra competiu com outro planeta, com o Sol, com o nitrogênio, ela só se abriu. Então estamos lá. Planeta Terra se abrindo. E essa abertura, ela não tem controle, ela não tem garantia. É impermanente, é imprevisível e é contínuo. Agora, o que é contínuo? Ferrou, não tem volta para trás. A vida aconteceu. E ela vai se desenvolver imprevisivelmente, impermanentemente. Então tá lá. Vida vai brotando, até que chega uma hora que ela brota uma vida, por causa de todas as vidas que foram brotadas, que chama Homo sapiens. E nessa hora, a Terra produz em nós consciência. Não somos nós que somos conscientes de uma Terra. É a Terra que produz consciência em nós, nessa perspectiva que eu estou trazendo. A Terra começa a produzir consciência em nós porque ela sabe que vai precisar disso. Porque ela começa a perceber que é maravilhoso se abrir e a vida acontecer, mas ela começa a perceber que o limite entre transformação e destruição está muito próximo. Então, ela está super curtindo ali, né? Que tudo vai acontecendo, Aí, de repente, eu começo a chegar e falar assim, eu vou pegar esse pedaço de terra e vou plantar um espaço enorme de monocultura. E ela se abre para isso, a terra, ela aceita isso. Mas ela começa a ver que vai despotencializando, que fica no limite da destruição. Ela vai enfraquecendo. Mas ela vai criando recursos para pegar fôlego e falar, não, vamos embora. Só que chegou uma hora que ela está produzindo em nós uma consciência que nem toda forma de amor vale a pena. Que essa abertura pode levar à destruição. E a Terra está se vendo sendo destruída por ela mesma, porque é ela que produz tudo isso. E ela está sentindo, ela está pedindo ajuda, tá falando assim, eu estou criando consciência, porque vocês precisam ver que essa abertura que eu estou dando eternamente, eu não estou dando conta. E eu estou me destruindo. E isso inclui todos os seres vivos juntos. Então ela vem e traz uma consciência que é assim, agora trazendo essa... viver de qualquer maneira, viver de qualquer jeito, viver a qualquer custo, viver só pegando recurso, vivendo porque eu estou conformado ser eu mesmo, viver na ignorância não dá mais. Não dá mais. Então, se a minha avó viveu na ignorância dela, é porque era necessário naquele momento, era possível, era um luxo possível. Hoje não tem esse luxo. Hoje eu não posso me dar o luxo de ser ignorante em certos aspectos, porque eu estou muito próximo da destruição. A ignorância é um luxo que não está mais à disposição. A ignorância é um luxo que a gente não pode mais se dar o direito de ter. E a minha maior dor é que quem está aqui se dá o direito da ignorância. Essa é a minha maior dor. A gente tem acesso, a gente sabe, a gente tem condições, mas a autoindulgência, sabe o que é autoindulgência? Não, autoindulgência é o oposto disso. Autoindulgência é assim, eu cuidar demais de mim mesmo. Olha, uma cena de autoindulgência. Ai, chuvinha, sessão da tarde, hoje não é mais sessão da tarde, né? Netflix, um filminho, sabe o que é um filme bem água com açúcar, porque eu não quero pensar, porque em um pote de Nutella, autoindulgência.
Ou um sorvete, vai, que é mais elegante. Isso é autoindulgência. Eu mereço. Eu mereço mesmo, só que eu não mereço isso. Não mereço um filminho, água com açúcar, mereço dançar na chuva, mereço mergulhar no mar, mereço contemplar, mereço me relacionar com as pessoas, mereço muito mais do que aquela coisinha anestesiada, um comprimidinho, eu mereço. Outro dia uma pessoa falou assim, queria tanto me livrar do Rivotril, mas por que você toma? Porque eu também mereço, né? Mereço um Rivotrilzinho. Eu não estou de jeito nenhum falando para virarmos pessoas, agora então eu vou me punir, não vou me permitir, não é nada disso, é só a mente dualista, estagnada que vai ouvir assim, bom, então peraí, como eu quero fazer o certo, então agora eu vou ser bem espartana, assim, né? Castigo. Porque chove, não assisto mais filme, eu vou pra chuva porque isso. E não é nada disso, porque a gente não está atrás de solução, mas de sair de um lugar que a gente fica querendo que a gente às vezes se reúne, sabe só para quê? Para falar assim, nós nos reunimos, a gente está fazendo uma coisa diferente, a gente está aqui falando sobre isso. E eles que estão lá, vivendo? Então, pronto, eu já fiz a minha parte. Fiz parte nenhuma. Enquanto o outro estiver lá, e você vê isso, é a sua parte, alguma coisa ali envolvida nesse outro. Que não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. Aonde em mim está o meu pai. Porque se o meu pai está dentro de mim e eu consigo optar pelo oposto, eu entro nesse jogo de não vou ser igual ao meu pai. E porque somos todos um, disse o Facebook. Pois é. Porque somos todos um. Não tem como eu me realizar, me libertar e ficar flutuando no céu se tem uma parte de mim presa. Não então tem é como. minha responsabilidade. Ninguém se salva sozinho. E não vai ser esse grupo aqui que vai se salvar. Porque é a rede que está em jogo, não é um grupinho. A gente não está separado, tem uma rede. Se a rede esgarçou ali, todo mundo recebe essa onda aqui, né? Agora, no mesmo tempo, o que eu posso, como indivíduo, eu, sendo parte do todo, fazer para o todo e por mim? Eu aqui dentro. É um ato bem egoísta mesmo. Eu aqui dentro. Eu e me no ocupar presente. de mim. Eu aqui no presente. Esse grupinho aqui está fazendo a diferença, a grande diferença. Porque a gente está vibrando aqui um trabalho, em lugar de estar assistindo um filme, comendo Nutella, a gente está aqui trabalhando para despertar mais e mais clareza, abrir mais a nossa consciência para nós e para todos. E não para ficar num lugar privilegiado, porque tem outro ali que está... então deixa eu ir para a turma do bem. De jeito nenhum, não existe turma do bem, não existe turma do mal. Não existe pai, não existe filho. E existe. O que eu mais recebo são mães que vêm me falar, porque eu faço tudo, mas o meu marido faz tudo errado. Como aonde? Você não quer um futuro melhor? Você não quer mais controle e garantia? Você não quer que o mundo melhore? É tudo que o Bolsonaro quer, só que é do jeito dele, com a dor dele. Ele é um cara machucado, dolorido, ferido tremendamente, que está querendo o melhor, Hitler queria o melhor, só que o melhor para ele era matar todo mundo que ele achava que não era puro. Pronto, agora, se eu te colocar em outras palavras, é que eu não faço essa sacanagem, mas eu já pensei em fazer. Em colocar com outras palavras a mentalidade do Hitler e todo mundo falar, eu aceito isso. E aí eu falar exatamente, olha como encaixa perfeitamente no pensamento de Hitler isso. Porque o problema não é só qual é o seu melhor. O problema é querer o melhor. Olha que loucura que é isso. Porque se fosse todos nós, se o mundo fosse feito para a gente entrar num acordo, nós não seríamos singulares. A gente vai ter que engolir essa. Cada um tem uma digital aqui. Ninguém vai pensar igual a ninguém. Ninguém vai usar o mesmo sapato ao mesmo tempo. A gente vai ter que engolir essa. Porque esse é o jogo da vida. Então, se fosse para... Gente, vamos fazer uma comunidade e vamos assim, olha... Estamos numa comunidade porque a gente quer o melhor, certo? Certo. E o melhor é... o melhor é comer assim, 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 assim. Isso é
isso veio de fora. Vamos colocar isso aqui, viver esse melhor, vai ficar todo mundo triste. Ah, não, então isso não é o melhor. Vamos ver qual é o melhor. O melhor é o que você que é mais feliz, você que é mais resolvida. O que você faz na vida? Ah, eu faço isso. O melhor é fazer igual ela. Vai ficar todo mundo triste. Tá, não era isso o melhor. Não existe. Não existe uma coisa que vai contemplar todo mundo. E nem verdadeiramente duas pessoas. Senão eu e a Ivana, a gente não usaria outros recursos, não pensaria diferente, apesar da gente estar conectada por essência. É só isso que faz com que eu e ela nos encontremos aqui nas diferenças, sem de maneira nenhuma sentir que uma compete com a outra, que uma desqualifica a outra, que uma atropela a outra, de jeito nenhum. Porque qual é a essência? A gente não está buscando o melhor. A gente está sendo. É que a diferença é você querer o melhor ou você ser o melhor. Porque quem quer o melhor é a personalidade. A personalidade não tem coração, não sente que somos um. Não tem nada disso a personalidade. Ela só tem conquistas, coisas. Né? Mas o melhor a gente já tá na dualidade também, né? Por isso que a gente não... Eu ser o melhor, o que é? Eu ser cada vez mais... Mais sana. Cada vez mais sana, que é que eu posso me confundir como personalidade, como eu, mas eu posso chegar e falar assim, caramba, tem um vazio. Esse vazio, que é a minha potência, onde mora a minha potência, é o meu melhor. E é um vazio. Então, quando a Catarina estiver no vazio, é o melhor dela. Enquanto ela quiser ser útil, ela está diminuindo o vazio dela. O meu melhor é o meu vazio. Olha que loucura. Porque o meu vazio, nas relações, cria alguma coisa. Claro. Cria. E porque um vazio cheio de ser. Quando você quer ser alguma coisa, é cheio de falta. Do que você não é. Eu quero alguma coisa. Eu estou com as crianças, eu gosto sempre de trazer, porque eu não consigo não ouvir o grito delas aqui, ó. Você está lá com as crianças, sendo um adulto, não quer se sentir inútil, você quer fazer alguma coisa para as crianças. E que parte de você é a que quer fazer alguma coisa pelo outro? É a que vê falta no outro, não é a que vê o outro cheio. A que vê o outro cheio não quer fazer nada. Quando você não quer fazer nada, quando você está no vazio, cheio de você, não tem nada para fazer e você não quer fazer. Simplesmente você é. E aí acontecem as coisas, mas não vem movido de um lugar de querer. O querer vem da falta e vem da personalidade, né? E aí você compete, se compara, se diminui, isso tudo, esses sintomas. É tudo sintoma de que a gente está com nossa maior ponto de energia na personalidade, ou seja, fora de mim. Porque é uma camada de mim, não sou eu, né? Aqui fora. O meu maior ponto de... Vocês conseguem sentir um ponto de atenção? Não sei se só eu tenho isso, mas eu tenho um ponto de energia muito forte, que às vezes eu coloco em um problema e, meu Deus do céu, às vezes eu coloco... Em algum lugar eu preciso colocar isso. Quando eu consigo colocar isso, deixar de colocar, é aqui dentro de mim. Quando é dentro de mim, eu estou cheia, não preciso de nada. Então não tem como competir, não tem como se comparar. Não tem como qualificar, não tem como, porque se desfaz. Se desfaz a necessidade, o querer, o outro se desfaz. Está tudo dentro de você. Então eu olho para a Lívia e eu não vejo a Lívia. Eu não consigo ver a Lívia. Eu sinto a Lívia aqui dentro de mim. Não é dentro de mim, eu me sinto dentro de você. E eu sinto você dentro de mim. É uma coisa meio... Não tem mais essa separação, né? Mas a gente tem uma vida criada para a personalidade, como a gente falou ontem. Por isso que eu vejo de novo na prática as coisas importantes, sabe? Alimentação, rotina, coisa que a gente precisa para deixar de investir, como a Ana disse, nessa atenção aqui, ó. E abrir mão, né? Quando você vai para o vazio, não tem nada para fazer mesmo. Você passa por esse processo de, putz, eu estou aqui sem fazer nada. Com as crianças, né? Eu vejo muito. Estou aqui sem fazer nada. Nossa, mas será que elas não precisam de... Morde a língua. Mas será que... Morde a língua. Mas esse menino, eu acho que precisava de mim. Morde a língua, ninguém precisa de você. Você é inservível mesmo. Você é inútil. Ninguém precisa de você. Mas não é para se deprimir, porque assim, quem está depressivo por isso,
está se sentindo mal, é insuportável isso, para quem? Para essa personalidade que necessita, que quer alguma coisa. Né? Para mim, aqui dentro é um alívio ser inservível. Que bom, eu não estou e é a mesma coisa. Que alívio. Estou com você e eu partilho, não porque você necessita de mim. Partilho porque, opa, a gente se encontrou, a gente se esbarrou, então vamos partilhar. Não tem uma troca de... Eu estava vendo a Ana falando da abertura, do amor. Nossa, isso passado para um relacionamento amoroso. Nossa, que linda viagem, né? É isso, você se abre, o amor, você se abre na experiência de se transformar. Apenas isso, não tem mais nada. No meio do DR, assim, tem uma... Então não tem uma troca. Tua abertura de transformação é o que tem. O outro não tem que te dar nada. Nem equilibrar nada, nem o que eu dou eu recebo. É muito mesquinho esse pensamento nosso. Mesquinho se fala? É. Esse pensamento nosso. É muito problemático. E aí quando a gente entra nessa de ter uma troca, é que a gente começa a criar o desequilíbrio na relação, né? Para você, falou isso para você e para mim, né? A gente começa a criar o desequilíbrio na relação, porque a gente vai ou a competição, que ela diz, o mundo não está competindo com nada, ele só se abriu no amor, em um ato de amor, se abriu para a possibilidade de se transformar, apenas isso. Aí eu vou numa relação, eu me abro, não tem volta atrás, igual que o mundo, eu me abro, não tem volta atrás, começa a pipocar um monte de vida, de plantinha, de história. Mas eu, como saio do meu vazio, vou para a personalidade, não me conformo simplesmente com me abrir para me transformar. Eu já quero competir, comparar, qualificar. Ah, mas eu fiz isso e você fez aquilo. Aí eu lavei a louça, você limpou o chão. Aí eu vem para pé no chão, tá? Para prática. Aí se gira uma relação de cobrança, de demanda, de dívida. Gente, no relacionamento amoroso acho que fica bem visível. Com os filhos fica um pouco mais fantasiado. Mas chega uma hora que a gente passa as contas. Eu te di tudo e você me responde desse jeito? Eu faço tudo por você e é isso que você devolve para mim? A minha irmã disse assim esses dias, ela tem me falado muito disso. A gente se relaciona numa troca nojenta. Numa troca nojenta. Nojenta, dá nojo de ver essa coisa de... Mas por quê? Personalidade com personalidade. Não é vazio com vazio. É porque o vazio nem tem outro vazio, é só ele. É tudo dentro de mim, nada dentro de mim. É necessidade de nada e é paixão por tudo, sei lá. Mas para isso a gente precisa deixar de dar de comer a personalidade. Que aqui nessa nossa conversa a personalidade está tão feliz, está tão louca, comendo. Ah, está assim aos pulos comendo. Vamos fazer zap depois. Tem uma prática que a gente pode fazer para a gente concretizar isso, porque é isso que ela falou, a nossa personalidade pode se alimentar muito de tudo. Esse é o problema. Então, tudo que a gente faz, a gente manda para a personalidade, ela vai se alimentando e ela só aumenta. E a gente conversa sobre isso. Esse é o pulo do gato e que não é fácil a gente poder atuar de uma maneira onde a gente tem a condição e o poder de desqualificar, de desinvestir a personalidade, né? Por isso que eu acho tão rica estar ao lado da Ivana, porque parece que é a maneira mais forte que a gente pode fazer isso acontecer, né? Que é ver como é que seres diferentes que se encontram no vazio têm a liberdade de fazer como quiser, pensar como quiser, agir como quiser, e isso não desqualifica o outro. Isso não compara, isso não compete. Eu acho lindo que todo mundo floresça, porque isso não tira nada de mim. Isso me dá um meio ambiente rico para viver. Agora, aonde nesse jogo de vida a gente quer que todo mundo floresça? Porque quando todo mundo floresce, parece que eu vou ficar menor, né? Então, claro que eu quero que todo mundo se dê bem, né? Mas a alegria que a gente tem íntima quando alguém fala que se deu mal em alguma coisa. É uma alegria íntima que fala assim, ai, que bom que não sou só eu, né? E a tristeza íntima que a gente tem quando alguém está muito bem.
Ai, caramba, isso, só eu que não. Entende como a gente vive baseado nisso, né? Mas agora imagina se todo mundo morasse no vazio. Acabou o sistema Acabou. financeiro, acabou. E- Acabou troca nojenta, Exatamente. acabou interesses, acabou tudo, acabou necessidade. Imagina. Será que acaba a vida? Então, aí qual que é a nossa crença? Ah, acabou tudo, ai, que sem Porque quando graça. a gente se identifica muito na personalidade, a gente acredita que isso é a vida. E não é Exatamente. isso a vida. A gente chamar isso de vida tá triste, né? Tá triste. Não Acaba é só a vida coisa nenhuma. não é. Uma coisa que também pega depois da emenda de justiça, né? Justiça social. É um lugar de muito privilégio e bolha que a gente está vivendo. Porque assim, a gente já tem pelo menos uma necessidade básica alimentar. Né? Sim. A gente vive num mundo onde a maior parte está com essa necessidade básica nutrida para poder chegar no campo como a gente está agora. E aí vem o lugar da utilidade como compartilhar isso, né? Como assim. Você sabe que eu acho que, imagina o seguinte, imagina eu tenho todas as minhas necessidades já atendidas, eu estou saudável, aí eu vejo um doente. Aí eu olho para ele e falo, ai meu Deus, isso não é justo, deixa eu ficar doente também, para ficar do lado dele. Eu sou uma âncora para essa pessoa, de que afunda essa pessoa, porque eu vou ficar doente do lado dela. E, na verdade, é uma grande desculpa para eu não me responsabilizar por tudo aquilo que eu estou me relacionando. Então, se você tem as suas necessidades básicas atendidas, abre mão de tudo aquilo que você não precisa para compensar. Você pode abrir mão. Você pode deixar de ser ignorante. Você pode sair desse lugar da ignorância, da utilidade, do ser alguém, de ser reconhecida, de ser uma pessoa que... Porque você vai produzir miséria para poder ajudar o miserável. Porque você não é miserável. Então, assume a sua miserabilidade. Você tem condições disso, você tem estrutura para isso. Por isso que eu não tenho pena nenhuma de virar e falar, assume a sua miserabilidade. Eu sou miserável. E eu sou o oposto de miserável, que é, para você, Catarina, o oposto de miserável. Eu sou abundante e eu sou miserável. A minha abundância sustenta a miséria do mundo. Presta atenção para a sua personalidade e não achar que é ela que tem que fazer isso, tá? Eu não estou falando com a sua personalidade, eu estou falando com o seu vazio. Estou falando com a sua consciência e não com o seu hábito. Para você não achar que você tem que ser miserável. Você não tem que ser miserável. A sua abundância sustenta a miserabilidade do mundo. Se você ficar miserável, você vai sustentar a abundância de alguém. Você é abundante e miserável ao mesmo tempo. Deixa isso bem claro dentro de você. Tem abundância e tem miséria dentro de você. Tem abundância e tem miséria dentro de você ao mesmo tempo. Você é miserável na sua abundância, você é abundância na sua miséria. Olha como uma coisa não vive sem a outra. Olha como a sua abundância facilmente aumenta a sua miséria. Eu sou abundante na minha miséria. Olha como a sua miséria facilmente aumenta a sua abundância. Como eu sou miserável na minha abundância, eu fico com mais abundância. Olha, não tem saída, gente. Vocês estão vendo? As duas, vai lá, as duas se conectam. E aí abre mão da sua abundância nesse momento. Eu posso abrir mão da minha abundância porque eu posso abrir mão da minha miséria. Eu não preciso de miséria e eu não preciso de abundância, porque eu tenho um vazio criador. Porque eu não preciso. Eu abro mão disso. Eu tenho estrutura para isso. Eu sou bem alimentada, eu tenho estrutura para isso. Eu não estou preocupada, eu não estou distraída. Neste momento eu abro mão. Eu não preciso ser miserável nem abundante. Abre mão disso. E agora eu sou essa pessoa, sentada aqui, que não é nem útil nem inútil. Sou um ser de vibração, sou um ser de potência vibracional singular nesse campo todo. Qual é a sua sensação nesse momento? Que tá? Eu só existo. E a minha existência, ela não é condicionada a nada. Ela é a própria possibilidade de eu existir. Então eu não existo se alguém me olha. Eu existo porque eu existo, eu não existo porque eu estou viva. Eu existo além da morte, além da vida, eu existo na potência. É disso que a gente está falando. Nós aqui temos essa condição, senão a gente estaria aqui.
Agora, isso vai despertar uma inteligência na gente, que é a inteligência que já está no campo, que eu estou chamando de inteligência planetária. Essa inteligência já está no campo. A gente precisa confiar que existe uma inteligência que nos alimenta. E que a gente não precisa ficar buscando essa inteligência no livro, no conhecimento. Tem uma sensibilidade. E tem uma inteligência que faz a gente olhar coisas. Não dá para ser qualquer tipo de abertura mais. Eu não posso mais me abrir para o que vier. Porque pode me vir seduções, pode me vir corrupção, pode... eu me abro, porque eu sei que ali eu vou encontrar... já não dá mais esse caminho. Eu preciso falar, não, eu não vou mais investir em corrupção. E quando a gente faz esse trabalho interno, que a gente já vai fazer aqui, é imediato. Eu fiz um trabalho, assim, foi ridículo, de tão imediato. Foi o seguinte, eu sei lá o que é que eu estava trabalhando, mas eu vi uma coisa, e eu não perco nenhuma oportunidade, fui lá e trabalhei eu trabalhei a integridade. E o mau caratismo, trabalhei isso. Eu vi um grande mau caratismo e fui trabalhar isso dentro de mim. E eu não tenho medo nenhum de falar eu sou mau caráter quando eu vejo mau caratismo. Eu vejo uma oportunidade de liberar uma camada que eu ainda não tinha visto. E eu fui lá trabalhar isso. E aí, para ficar concreto, me vem imagens, né? Eu sou uma pessoa bem de imaginação, de concretude, mas ninguém precisa ser assim. Então, me vem imagem. E aí ali eu faço, eu finalizo, eu falo, nossa, finalizando isso, e aí eu crio uma situação que representa o todo. E eu criei uma situação ridícula, que era assim. Quando eu entro eu inventei uma narrativa. Quando eu entro num restaurante, eu ali estou tendo um acordo com aquele restaurante, implícito, bem claro. Tudo que eu consumir ali dentro, eu tenho que pagar. É o acordo. Não vou discutir isso, senão não entro no restaurante, porque tem um acordo pronto, certo? Olha a imagem que me veio, eu não sei porquê e de onde veio isso, porque ela é ridícula. E me veio essa imagem. Se eu receber a conta e eu vejo que foi computada água a menos do que a gente bebeu, eu vou receber aquilo como um presente, que o restaurante, por acaso, não computou a água, ou eu sou responsável por aquela água que eu bebi, ele não... Olha que ridículo, né? E aí eu optei, eu sou responsável pela água que eu bebi. E como foi esse acordo, mesmo que ele não tenha me cobrado, eu vou falar. Vou falar, olha, você não cobrou uma água, que não vai mexer em nada, nem no meu orçamento, nem no dele. Então não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre eu te enxergo, você me enxerga, com todas as regras que estão sendo colocadas. Então, olha que ridículo, né? Eu falei que nunca vai me acontecer isso. Porque eu nem olho a conta na hora de pagar. Né? Ridículo, né? Então tá. Porque eu fui lá sabendo se eu podia pagar ou não, sabendo o que eu ia consumir. Então eu fiquei com essa imagem. À noite a gente foi num restaurante japonês. E a gente bebe bastante água no restaurante japonês. E naquele dia, a minha filha falou assim, posso eu pagar? Porque ela adora sentir essa adulta, que ela passa cartão de débito, ela sabe a senha, e ela fala assim, não precisa segunda via. Ela adora fazer, né, ensaiar isso tudo, né? Deixa eu pagar, aí dei o cartão para ela, e ela pegou a conta, e ela abriu a conta e conferiu. Ela olhou a conta e, falou, e viu que tinha uma água a menos, né? Aí ela falou assim, você não contou uma água, só tem 4 aqui, e a gente bebeu 5 águas. Ela não olhou pra gente assim com permissão. Ai, que legal que eu tô falando. Nada, foi a coisa mais natural, nem olhou pra gente. Aí o garçom falou assim, sabe que eu fiquei na dúvida? Então peraí que eu já vou rever a conta. E ela também continuou a conversa que a gente estava tendo ali. Não se falou do assunto, fiz certo, fiz errado, nada, não teve dúvida. O garçom veio, computou uma água a mais, ela pagou e tal. E eu assistindo tudo isso, eu falei, é ridículo, né? É ridículo, gente, é fácil demais. É fácil demais, isso é campo. Claro, minha filha ali, o campo está muito próximo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tanto faz se é água, se é não sei o quê. O que importa ali é integridade. E a integridade é, eu entrei nesse jogo e eu sei que o jogo funciona assim. Senão eu não entro. E é íntegro falar, eu não entro nesse jogo.
Eu não entro nesse restaurante que cobra sei lá o quê, que serve tal comida, ou que Essa não sou sei eu. o quê. Eu não entro. Isso é íntegro. Agora, entrar e querer ficar... não é íntegro. Ou, ai, que sorte que não cobrou. Ou então, posso falar que não é íntegro isso. Íntegro é falar, entrou ou não entrou? E não discutir o jogo. Porque é a integridade que vai fazer o jogo mudar. E não a negociação. A negociação só vai aumentar mais negociação. Ah, já sei, o pessoal agora negocia. Então, eu vou pôr mais caro para poder ter margem de negociação. Ou então eu vou pôr mais caro e falar, ó, 50% de desconto. Aí eu vou lá, pago um absurdo por uma coisa, mas é 50% de desconto. E eu me sinto satisfeita. Vocês estão entendendo que não tem jogo negociando? A integridade tem que estar na gente. A integridade é falar, eu entro, como e pago. Eu não entro porque eu não vou pagar isso. É íntegro. Então, falar não é íntegro. Né? Paradoxalmente, também é íntegro. Por exemplo, eu vim para o exemplo da imobiliária. Você hoje em dia vai vender uma casa, já o próprio agente fala, deixa uma faixa de negociação, né? É um jogo também. Então, me veio para o paradoxo desse lugar. Não, tem que, além de tudo, por exemplo, você pode chegar e falar, eu não vou jogar. Eu não vou jogar esse jogo. É uma possibilidade. Eu não vou jogar esse jogo. Porque, inclusive, o valor que eu estou colocando no meu apartamento, ele é inventado. Quem diz que esse valor é esse valor? Eu não vou jogar meu jogo. Eu realmente, assim, eu quero vender esse apartamento, eu preciso de dinheiro para alguma coisa, é esse dinheiro que eu preciso. Ou, eu não preciso de um dinheiro para uma coisa específica. Eu estou aberta ao comprador que apareceu. Você acha que aquele comprador é alguém? É você ali. Pode ser que você venda com 50% de desconto do que o mercado acha que é o valor. Eu não preciso desse dinheiro nesse momento. E você precisa do meu apartamento nesse momento. E você sou eu. Venha viver no meu apartamento. Eu não sei o que a gente vai inventar com isso. Só sei que a gente não é bonzinho, a gente não é justo, a gente não é honesto, porque a gente não é desonesto, porque a gente não é malzinho, porque a gente não... Entende? A gente não é nada disso, a gente é um vazio de infinitas possibilidades. E quando eu me conecto com esse vazio, eu estou no jogo. Eu não preciso criar um mundo e falar assim, este é o mundo novo, o mundo lá fora não existe. Esse é o maior erro de qualquer comunidade. Mundo novo. Nada pessoal. Porque não existe o mundo novo separado do mundo velho. Só é novo porque o velho está lá. E o velho vai chegar e vai encher o saco. Não existe isso. Então, é uma mudança realmente, assim, eu vou jogar o jogo da vida, que inclui todos os sistemas que estão aqui. Isso é tudo que me chega, imobiliária me chega, é o jogo da vida. E eu vou jogar com o jogo da vida, e não com o jogo da imobiliária. E o jogo da vida é um ganha-ganha. Todo mundo tem que sair ganhando.